Fala, senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui, Vencendo Concursos. Para quem não me conhece ainda, eu sou professor Dorival Conte Júnior. Nosso assunto é língua portuguesa, ok? Então, se você já assistiu aí às aulas, você já viu a gente comentar aí sobre diversos assuntos da língua portuguesa. Nós vamos tratar aqui, nessa revisão, nesse aulão de revisão aqui, eu sempre gosto de fazer essas revisões por meio de questões de provas, e a gente vai tratar de uma banca específica que é a VUNESP. Eu vou trazer aqui um edital base para vocês, que é um edital que a VUNESP coloca na maioria dos concursos, não importa se é nível médio, se é nível superior, se é cargo de prefeitura, se é estadual, não importa. A VUNESP tem uma característica, trabalhar língua portuguesa. Eu vou trazer para vocês aqui 10 questões abrangendo aqui os principais assuntos de um edital base, que eu vou a partir de agora mostrar para vocês aqui. Nós vamos tratar de cada questão, cada assunto. Aqui está o edital base. Então, esse é um edital que a maioria dos concursos realizados pela VUNESP ele vai apresentar para você. É um edital que ele não está numa ordem adequada para você estudar, está fora de ordem, mas é a forma que eles colocam, né, que a banca coloca. Então vejam que tem aí a parte de leitura, interpretação, sinônimos, antônimos, sentido figurado, sentido próprio, pontuação, classes de palavras. E no classes de palavras eu chamo a atenção do candidato aqui, ó, nesse ponto aqui da classe de palavras, que a VUNESP ela não quer saber o que é um substantivo, né, ou o que é um adjetivo, ou o que é um numeral, o que é um artigo. Não quer saber isso. Ela quer saber o seguinte, ó, o emprego e o sentido que essas expressões, que essas palavras imprimem as relações que estabelecem. Então, essa relação que estabelece significa contexto. Tá? Então, não vai aparecer na sua prova, por exemplo, uma palavra do nada no meio da sua folha para você identificar. Ela vai estar sempre dentro de um contexto, como é qualquer concurso público. Muito bem, vamos lá. Vamos começar aqui com uma questão da VUNESP. Nós temos aí um trecho e aparece o saiba, que é um verbo ali que aparece bem no início do trecho. Ó. Saiba que estou mal-humorada também enquanto estou parada. A palavra saiba, que é um verbo, né? Foi empregada no mesmo modo verbal que a destacada em. Ele vai te dar as opções aqui. Ó. Aqui você nem precisa ler toda a frase, né? Toda a sentença. Ou só ler o verbo, né? Então você tem o saiba e na letra A você tem o pensava. Na letra B eu gostaria. Na letra C, o escute. Na letra D, o trazia, está aí destacado. E na letra E, o relute. Aqui não há necessidade de você ler a frase toda, porque os verbos já estão destacados. Né? Repare aqui, ó, eu já tenho o destaque dos verbos aqui. Né? Até pegar aqui o apontador aqui para ficar mais fácil. Então, tá vendo? Ó, ele te dá um verbo, ele te dá o saiba aqui. Tá? Depois você tem, ó, será que o pensava está no mesmo modo que o saiba? Se eu gostaria, o escute e assim por diante, né? Bom, primeiro vamos entender o que são modos verbais, né? Então, os modos verbais são as formas, as diversas formas que um verbo assume dentro de um contexto. E a gramática nos traz 3 modos verbais, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Quem já estudou um pouquinho de gramática já conhece esses 3 modos aqui. O indicativo ele indica um fato certo, né, que realmente aconteceu ou que acontece. Então, é certeza que aquilo vai acontecer. O verbo ele traz essa informação. O subjuntivo ele indica uma possibilidade, ele apresenta uma dúvida. Ele também é usado para utilizar um desejo, uma suposição ou até mesmo uma condição. Tanto que se usa muito no condicional, né? O subjuntivo. Já o imperativo que tem a ver com ordem. Ordem, pedido, conselho, sugestão, uma orientação. Então, esses são os 3 modos, né? O que a banca está pedindo aqui. Vamos pegar a frase. Esse verbo, saiba, ele foi empregado no modo imperativo. Está aqui, ó, o modo imperativo, ou seja, ele é uma ordem. Então, quando ele diz assim, ó, quando ele menciona aqui, ó, saiba que estou mal-humorada. Então, essa forma verbal, ela está dando uma ordem, por isso que ele está no modo imperativo, ou seja, saiba você. O verbo que apresenta essa mesma característica está na letra C, que é o escute. Olha lá, o escute é o verbo escutar, que também foi empregado na terceira pessoa do singular, do modo imperativo afirmativo. Uma afirmação de uma forma imperativa, ou seja, a gente tem uma ordem. Tá aí a resposta da questão, né? Tá aí a letra C, então, gabarito. Mas vamos dar uma olhada nas outras opções também.
né? Por que elas estão incorretas, não estão de acordo com o que a banca está pedindo aqui, ó. Então vamos pegar aqui na letra A, a gente tem na letra A o pensava, né? Bom, o pensava é o verbo pensar, aqui, né? O verbo pensar está na terceira pessoa do singular, né? Mas aqui ele está no pretérito. Pretérito é passado, né? Imperfeito é uma ação que começou e terminou no passado, né? E é uma ação que tem uma certa continuidade. Então, algo que continuava no passado, não está de acordo com a frase guia da questão. O gostaria é primeira pessoa. Ó, eu gostaria de poder contar mais com a compreensão dos meus filhos e netos próximos. E é primeira pessoa do singular do futuro, futuro do pretérito. Futuro do pretérito é algo que não aconteceu ainda e está associado a uma dúvida, né? Então não condiz com a frase guia. Trazia terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do modo indicativo. Então todas aqui estão no indicativo, que estão certeza, né? Mas no caso da letra D é o pretérito imperfeito. Então como acontece, por exemplo, na letra A, ó, pretérito imperfeito. Então trazia terceira pessoa do singular. E o relute é o verbo relutar, que está na terceira pessoa do singular, aqui é do presente do subjuntivo. Então, ainda que minha neta relute, eu não sei se ela vai relutar, né, a aceitar o meu jeito, eu não sei se isso vai acontecer, então tem o modo subjuntivo, que é uma dúvida. Portanto, a resposta da questão é a letra C. Bora para a próxima, vamos lá, ó, considere os trechos. Então é o seguinte, pessoal, né, só para voltar um pouquinho aqui, para ficar claro, né, vamos lá. Então essa primeira questão aqui, ó, essa primeira questão, ela versa sobre o uso dos verbos. Então tá lá naquele assunto classes de palavras, né, ou classes gramaticais ou classes de palavras do edital. Então o emprego e o sentido que exprime nas relações que estabelecem. Lembra lá, aquele item 5 que eu destaquei para vocês aqui no início. Então esse assunto é sobre verbos, esse assunto aí é sobre classes de palavras e a forma que o verbo é apresentado numa frase, portanto ele não está perguntando o que é verbo. Ok? Não, a pergunta não é o que é verbo, o que é substantivo, o que é adjetivo. Ele está perguntando qual é o sentido, que modo que esse verbo é apresentado. Então, de acordo com o que apresenta o edital. Ok? Próxima, vamos lá. Essa próxima questão aqui é sobre, ó, considere os trechos. Você vê que tem o para aqui, ó. A gente tem o para destacado e o segundo. Vamos ver o que ele está perguntando aqui, ó. Ó, as palavras destacadas estabelecem respectivamente relações de... Então vamos lá. Ó, essa questão 2 aqui estabelecem relações de... Ele não está querendo saber o que é a palavra para, o que é a palavra segundo. Ele não quer saber se é preposição, se é conjunção, se é adjetivo, não é isso, tá? Ele quer saber se o para é uma finalidade e o segundo uma conformidade. Ele quer saber, na ordem aí, né? Se o para é uma finalidade e o segundo é uma consequência. Ele quer saber se o para é uma direção e o segundo é uma comparação. Ele quer saber se o para é uma direção e o segundo é um modo. Ele quer saber se o para é uma causa e o segundo é um modo. Então, ó, vejam, respectivamente, na ordem, tá? Então, essas informações aqui, ó, finalidade, direção e causa, fazem parte desta palavra dentro desse contexto, tá? E essas informações, ó, conformidade, consequência, comparação, modo e modo, fazem parte dessa palavra aqui, ok? Tá, então vamos lá. Aqui é uma questão que envolve interpretação, né? É uma questão que envolve não o nome da palavra. Então, ele não quer saber se é uma preposição, se é uma conjunção, se é um adjetivo, se é um advérbio, não é isso. Ele quer saber o sentido que imprime as relações que estabelecem. Lembra lá do item 5, que eu mostrei para vocês agora há pouquinho, lá no início desse vídeo, ok? Então vamos lá, o que você acha que o para indica? Dá para você fazer a questão por eliminação, você pode eliminar. Será que ele indica finalidade? Será que ele indica direção? Será que ele indica uma causa? Por eliminação você consegue fazer a questão. Certeza que a maioria já até respondeu. Vou até voltar aqui e mostrar para vocês o seguinte. Ó, vamos lá, no para primeiro. Ó. O para é uma preposição, ok? Tudo bem, preposição, ele não está perguntando o que é, mas é legal você saber. Preposição liga as palavras e estabelece um sentido, e esse sentido ele pode substituir por a fim de. Então, no caso, ó, o que se escolhe apenas um desses adjetivos a fim de dizer.
Segundo a gramática, quando você tem a preposição para mais um verbo no infinitivo, infinitivo é terminado em R, né? Ele indica finalidade, tem a ver com finalidade. Só você substituir por a fim de, que você vai identificar isso aí. Na gramática também nós temos a palavra segundo. Segundo você pode substituir por conforme, consoante, de acordo com. Todos conectivos são conectivos conformativos, que podem igualmente substituir a palavra segundo. Conectivos, conectores, assim como preposição, conjunção, estabelecem sentido. Então você pode substituir o segundo por conforme. Okay? Fazendo isso, você chega à resposta da questão. Então o primeiro é finalidade, que é uma regra, né? Preposição para mais verbo no infinitivo é finalidade. Então aqui você já poderia fazer o seguinte. Você pode trabalhar com eliminação. Tá? Vamos pegar a caneta aqui, então vamos eliminar. Você já eliminaria C, já eliminaria D e a E, por causa do direção aqui, direção e direção. Ficaria entre duas, né? Só numa palavra ali. E aqui já responderia a questão, porque já eliminaria o consequência, que não é uma consequência. Então, é a típica questão que você responde por eliminação. Aliás, questões com alternativas dá para fazer isso, tá? Vamos ver as incorretas, né? Para a gente aprender todas. Então, no caso ali, a finalidade, consequência não é, porque o consequência ele é apresentado com conjunções consecutivas. Por exemplo, ele gritou tão alto que ficou fônico. Direção e comparação também não é, porque direção pode ter sentido encontrado em algumas preposições. Por exemplo, olharam para o casal. Né? Dá para você entender que é uma direção, né? E, no caso da comparação, é um sentido, como o próprio nome diz, comparativo. Este livro é tal qual o meu. Aí a próxima aqui, incorreta, direção e modo. Direção a gente já sabe o que é, né? Olha, olharam para o casal. Modo é uma circunstância que expressa alguns advérbios ou adjuntos adverbiais. Não é o caso aí. Então, ele andou rapidamente para não se atrasar. Esse é o modo. Então, nesse caso aí, não cabe no texto, né? Causa e modo. Causa, sentido expresso pelas conjunções causais ou de causa. Por exemplo, não tive tempo de estudar porque estou trabalhando demais. E o modo, uma circunstância de advérbios, adjuntos adverbiais, conforme o exemplo que eu citei para vocês, tá bom? Vamos lá para a terceira agora. Terceira é o seguinte, a gente tem a palavra só, né? E aqui, já reparamos lá bem no começo da questão, vamos voltar aqui com o marcador de texto novamente, a palavra destacada tem valor. Quando ele está pedindo valor, é porque ele está pedindo sentido. Então ele não quer saber gramaticalmente o que é um só, né? Se é advérbio, se é preposição, se é conjunção, ele não quer saber isso. Ele quer saber, se esse só tem sentido adversativo, ele quer saber se esse só tem sentido restritivo, no contexto esse só tem sentido inclusivo, será que esse só no contexto tem sentido locativo, ou esse só tem sentido temporal. Aqui é o seguinte, pessoal, todos esses nomes, tá? Todos esses nomes que aparecem aí, tá? Então, adversativo, de adversidade, de restrição na letra B, de inclusão lá na letra C, né? De locação, locativo e de temporal na letra E. Todos esses nomes, eles existem na língua portuguesa e há palavras que realmente trazem esses sentidos, tá? Agora, pelo contexto, certeza que você já matou a questão aí, né? Você já sabe qual é a resposta aqui, Vamos ver. Então a gente tem, palavra só no contexto poderá ser substituída por somente, unicamente ou apenas, e é um advérbio que sugere uma noção, uma circunstância de limitação, de ressalva ou de restrição, né? Somente, né? Já dá para entender que é restrição. Então, letra B, dá para fazer por eliminação também essa questão. Tranquilo? Então aqui é uma questão de interpretação de uma classe de palavras, assim como o item 5 lá do edital, que eu mostrei para vocês, tá bom? Vamos para as incorretas, né? Bom, adversativa aqui é o seguinte, gente. A palavra adversativa, ela tem geralmente uma conjunção. Ela apresenta um sentido de oposição, de contraste, de contrariedade. Então a gente tem representado aqui as palavras adversativas como mas, contudo, porém, entretanto, todavia, não obstante, né? São as principais aí. De inclusão ou de inclusividade, a gente tem a ideia de acréscimo, são os advérbios de inclusão, por exemplo, também, ainda, até, inclusive. O locativo aqui, o valor locativo é de localização ou de lugar.
Então, normalmente é apresentado ou nos pronomes, no pronome relativo onde, ou no advérbio de interrogativo onde, né? Onde você está, por exemplo, ou esta é a casa onde moro, que você pode substituir por em que. O pronome relativo onde, locativo indica lugar. Temporal existem, né, as palavras que indicam tempo, né? O fator é um fato verbal que se desenvolve ali num contexto. Então, os advérbios hoje, ontem, agora, a locução adverbial, agora à noite, por exemplo, ou à noite, ou de noite, elas indicam, são conjunções ou palavras que indicam tempo, temporal. Fechado? Vamos lá para a próxima? Ó, próxima questão da VUNESP, observe as preposições. Bom, aqui ele já está perguntando de preposição. Então aqui nós temos na letra A, ele já indica, né, aqui na alternativa, aliás, ele já indica no comando da questão, observe as preposições destacadas. Pelas, depois a gente vê o contexto, vamos ver primeiro, ó, pelas também, são duas preposições iguais, né? E aqui, pelos, opa, preposição igual. O que é esse pelos, pelas aqui? Na verdade, esse pelos ou pelas é a preposição por, né? Nada mais é do que a preposição por. No caso das duas primeiras, somado ao artigo as, por mais as igual a pelas, né? E no caso do último, é a preposição por somada com o artigo os, pelos. Então, eles atribuem um sentido a essa preposição. Ele provavelmente, a banca vai perguntar isso aí, ó. As preposições expressam nos contextos corretos e respectivamente noções. Então, noções quer dizer sentido, quer dizer significado, tá bom? Então vamos lá, ó. Causa e agente. Bom, aqui também é uma questão de interpretação, né, pessoal? Então você vai fazer por eliminação, né? Agora, causa, vou partir aqui para vocês, vou colocando, vocês vão identificando lá novamente. Vou começar do zero, tá? Ó. Então, pelas e pelos aqui, ó. Ok? Lá, meio, causa e meio agente e meio. Tá. Parado aqui, então. Bate o olho aí e dá uma olhadinha. Para vocês identificarem. Porque é uma questão que envolve interpretação. Não é uma questão de gramática só. Né? Então veja, ele não está perguntando o que é uma preposição, tá vendo? A gente já sabe que a preposição é um elemento que liga as expressões dentro de um contexto. Mas ele não está perguntando para você o que é a preposição, candidato. Ele quer saber o sentido. Então não é uma questão interpretativa. Então a VUNESP tem muito essa característica. Pegar classes gramaticais ou classes de palavras e trazer num contexto. A pergunta civil, ó, é noção. Ó, noções de. Então noções de significa sentido, significado. Já deu para responder, né? Já conseguiu identificar. Então vamos lá. Bom, primeiro ali, ó, pelos, naquele contexto, é uma preposição que indica a causa do arrependimento. Se você ler a frase, você vai entender. Uma águia simbólica comerá nosso fígado na forma de arrependimento pelas forças que liberamos. Então é uma causa, o arrependimento por causa das forças que liberamos. Você pode trocar por causa aí. Na frase, na segunda sentença, lá, 2023 é na história esperançosamente um ano que vai ser, então no primeiro caso é causa, tá? Um ano que vai ser lembrado pelas mudanças profundas, tá? A preposição pelas está indicando a causa também pela qual o ano será lembrado. Então, de novo, aqui você pode trocar por causa de, então causa também. E por fim, a gente tem a preposição pelos, preposição por mais artigo os, que indica o agente, é aquele que está praticando a ação. Então, pelos seus criadores humanos. Então, operando sob os controles e limites estabelecidos pelos seus criadores humanos. Então, esse pelos, aí vai indicar, estabelecidos por quem? Pelos seus criadores, indica agente. Então existe preposição que indica agente? Sim. Por isso que existe o termo agente da passiva na língua portuguesa. Ok, então a letra A, resposta da questão aí. Vamos à próxima. 5. Assinale a alternativa em que a construção entre parênteses substitui o trecho destacado no enunciado adaptado de acordo com a norma padrão. Opa, falou em norma padrão? Falou em norma padrão, ele está falando em regras. Então aqui provavelmente não vai ser uma questão de interpretação, né? Não vai ser uma questão de sentido. Provavelmente, vamos ver por quê, ó.
o emprego da colocação do pronome. Então, realmente é uma questão de gramática. Então, sempre que aparece norma padrão, pode identificar o seguinte, ele vai perguntar as regras, as leis da gramática. E aí, quando você lê emprego da colocação dos pronomes, então nós temos uma matéria chamada colocação pronominal, ok? Então, ele quer saber o seguinte, o termo destacado. Convidar, vamos só ler o termo destacado, tá? Convidar meus leitores e minhas leitoras. Será que dá para substituir por convidar-lhes? Então, por exemplo, vou convidar-lhes a ter uma posição mais científica na formulação de opiniões. A letra B, ele está pedindo para substituir leria o texto por leria-o, né, que nunca leria-o, no contexto. A letra C, ele está pedindo para substituir o tendo apalpado o elefante por tendo apalpado o. E na letra D, ele está pedindo para substituir o venceu tais dificuldades por venceu-lhes. E na última ali, causaram, ou causavam, melhor dizendo, desistência, causavam. Não. Então, o que é a colocação pronominal? É o posicionamento do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Então, no primeiro caso, a gente tem uma colocação com o pronome depois. No segundo caso também, o pronome está depois. Aqui também o pronome átono está depois do verbo. Aqui também está depois do verbo e aqui também. Então, em todas elas, nós temos o que a gramática chama de ênclise. Então, ênclise é quando o pronome átono está posposto ao verbo. Tá? Agora, não é só o posicionamento, mas ele está pedindo também o emprego. Então, o emprego é o uso. Então, é o emprego mais a colocação. São duas perguntas, tá? Então, esse uso é o pronome correto? Porque, às vezes, você pode ter uma colocação correta, mas o pronome não está empregado corretamente. Ou o contrário, você tem um pronome empregado corretamente, mas não tem uma colocação correta. Então, vejam, observe a pergunta, tá? Observe a perguntinha aqui em cima, lá em cima. Emprego e colocação. São duas perguntas numa só. Então, emprego é o seguinte. Quando que eu devo usar o li, o lis? Quando que eu devo usar o no, na, nos e nas? Quando que eu devo usar o lo, lá, los e las? Quando que eu devo usar o a, os e as? Quando que eu devo usar esses pronomes? A gente já estudou isso, né? Esse é o emprego. E a colocação? Aí a colocação tem a ver com a próclise, a mesóclise e a ênclise. Lembra da próclise? Pronome oblíquo átono antes do verbo. Ênclise, pronome oblíquo átono depois do verbo. Mesóclise, pronome oblíquo átono no meio do verbo. E aí tem as regrinhas que vocês já estudaram. Então, certamente vocês já responderam a questão. Enquanto estou conversando aqui, vocês já responderam. Então, vamos lá. Passo a passo. Primeiro ali, Esse verbo convidar é um verbo que foi empregado como transitivo direto. Quem convida, convida alguém. Esses meus leitores e minhas leitoras é o objeto direto, tá? De fato, aqui, a gente tem pessoas, que é o ser personificado que a gramática determina, né? Mas para usar o lhes, aqui, o verbo não poderia ser transitivo direto, ele teria que ser transitivo indireto e exigir uma preposição a. No caso aqui não tem preposição, convidar meus, não tem preposição nenhuma aqui, Então você descarta a possibilidade do lhes. Tá? Então você não pode usar o lhes aí. Então aqui não é a colocação que está errada, mas sim o emprego, não pode ser o lhes. Depois a gente conserta. Depois a gente tem o verbo no futuro. O verbo no futuro não pode usar ênclise. Não se usa ênclise com verbo no futuro. E aqui a gente tem a palavra negativa nunca, que é uma palavra atrativa de pronome átono. Então aqui, na letra B, nós temos um erro só, que é o erro da colocação. Tá? Na letra A, a gente tem o erro do uso do pronome. Não pode ser o lhes, tá? Na letra B, a gente tem o erro da colocação. O verbo, o pronome átono o pode ser usado aí, mas não poderia ser colocado depois do verbo, porque o verbo está no futuro. E nós temos uma palavra atrativa. Depois a gente conserta todas elas, tá? Primeiro eu vou mostrar os erros aí. Na letra C, proibido ênclise com verbo no particípio. Então aqui o pronome pode estar correto, mas a colocação não. Então ele não pode estar depois do verbo, porque o verbo está no particípio. O particípio aqui seria essa terminação, né, ido ou ado.
né? Depois a gente conserta. Vencer é um verbo transitivo direto. Quem vence, vence algo, vence alguma coisa. Então, de novo, ó, não dá para usar o lhes, porque está faltando a preposição a, né? Porque um verbo que não tem preposição a, você não pode usar o lhes. E, por fim, causar ali, causar alguma coisa, é um verbo transitivo direto, causar algo. E aí nós temos um verbo terminado no som nasal, que é aquelas terminações em M ou ON. E aí, a gente substitui, sim, o objeto desses verbos por no, na, nos e nas. Então, aqui nós temos a colocação, o uso correto, tá? Na letra E, ó, o uso está correto. E a colocação, eu tenho que olhar antes. Tradicionais aqui é um adjetivo. E o adjetivo, segundo a regra, ele não é atrativo de pronome átono. Então, se ele não é atrativo, tanto faz eu usar a próclise ou a ênclise. Então, resumindo aí, a alternativa correta é a letra E. Mas vamos responder todas as outras. Ó. Então, o correto seria vou convidá-los. Verbo terminado, verbo transitivo direto terminado em RSZ, substitui o objeto por lolá, los e las. Não tem palavra atrativa, então a ênclise está correta. Aqui tem palavra atrativa e também não se usa ênclise com verbo no futuro, então nunca o leria. Tendo apalpado o elefante, é uma locução verbal. Aqui a gente tem o verbo auxiliar e o verbo principal. Esse verbo principal está no particípio. Não pode usar como na frase aqui. Então você joga o pronome para dentro da locução e liga ele ao verbo auxiliar. Então nós temos uma ênclise no verbo auxiliar. Correto aí. E a letra D, as venceu ou venceu, as porque o mas não é atrativo. O lhes não pode ser utilizado porque o verbo não tem preposição a nem para. Não é um verbo transitivo indireto, ele é transitivo direto. Ok? Então, colocamos o pronome oblíquo átono antes, formando ênclise. Então, mas as venceu, substituindo tais dificuldades. Ou colocamos depois. Tanto faz aqui a próclise ou a ênclise, porque não tem palavra atrativa. Fechado? Vamos para a próxima? Então, a próxima ali é a seguinte, ó. Preenchimento de lacunas, tá? Vou deixar aqui para vocês, ó. De acordo com a norma padrão, então, de novo, uma questão de gramática. As lacunas devem ser preenchidas respectivamente. Está aqui, ó. Né? Isso é uma questão que envolve regência. Você lembra disso, né? Lembra quando a gente estudou? Nós estudamos aqui, inclusive, né? Quem acompanhou aqui as aulas vai lembrar. Nós estudamos a parte de regência, principalmente regência com pronomes relativos e conjunções integrantes. A gente viu isso aí durante as nossas aulas. E quando aparece a palavra que, como aparece aí nas alternativas, na letra A, na letra B, todas as alternativas têm uma palavra que. A gente sempre tem que prestar atenção se essa palavra que é um pronome relativo ou se essa palavra que é uma conjunção integrante. Porque dependendo do que seja ou pronome relativo ou conjunção integrante, nós temos um critério de regência. Regência tem a ver com dependência. Então, aqui nesse caso eu acho mais legal a gente fazer o seguinte. A gente faz uma leitura da frase, porque as questões que envolvem regência, nós descobrimos muito mais pela leitura do que propriamente pela regra, porque muitas vezes você não vai lembrar daquela palavra, se aquela palavra vai exigir uma preposição, se não vai. Então aqui a sugestão é fazer uma leitura, e pela leitura você vai identificar muito mais fácil do que decorando aquele monte de verbos, aquele monte de nomes, né? Regência nominal, regência verbal. Bom, legal, como é que a gente faz aqui? Vamos ler. A população brasileira já tem consciência. Vamos pensar o seguinte. Quem tem consciência tem consciência de alguma coisa, não é isso? Então nós já temos a preposição de aqui. O que você faz aqui, ó? Você já elimina a letra B, já elimina a letra C. Então você fala, opa, peraí. Então aqui eu já tenho a resposta da primeira lacuna. Perfeito? Ó. Bom, agora vamos tentar por eliminação. Ó. O governo não estava atento. Quem está atento a alguma coisa, com alguma coisa, ante, com ou de. Estou atento com necessidades. Estou atento a necessidades. Então, provavelmente, se você for pela leitura,
provavelmente você vai jogar uma preposição a aqui, ó. Aqui acabou a questão, concorda? Porque aqui já não tem mais preposição a, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Então, provavelmente a letra A. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Devem manter o zelo pelas condições de infraestrutura. Manter o zelo por alguma coisa, né, mais o artigo as para concordar com condições, por mais as igual a pelas. Então, provavelmente, né, provavelmente é essa alternativa aqui. Vamos por eliminação, ó. Manter o zelo nas condições de infraestrutura, né? Pode ser. Mas não dá para ser o com aqui, ó. Manter o zelo às condições. Quem mantém o zelo a alguma coisa. Então não pode ser aqui. Nem essa e nem essa daqui. Ok? Então você viu como é que você faz uma questão? Vai por eliminação, mas é mais por leitura, hein? Então, ó, letra A. Correta, letra A aqui, ó. As outras preposições não cabem nessa frase, ok? Ou nesse contexto aí. Ah, então, seguinte. Que tipo de questão é essa aí? É uma questão que envolve regência. Regência tem a ver com complemento. Tanto faz se é regência verbal ou regência nominal. Então, é um dos assuntos que aparece lá no edital. Aliás, toda a prova da VUNESP vai ter uma questão de regência, principalmente com palavra que. Eles adoram isso aí, né? Bola para frente aí, vamos lá. 7, questão 7. Ó, o enunciado entre parênteses, que reescreve a forma original de acordo com a norma padrão. Ó. Sinal de crase aqui, gente. Aqui é regra própria, né? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Vamos pegar uma por... Eu vou abrir toda a tela para vocês. Dá uma olhadinha só onde tem a crase. Verifica ali só onde é que tem a crase. E onde que nós temos isso aí? Aqui, ó. Você vai tentar fazer a questão por eliminação. Questão de crase também é outra que a gente faz por eliminação. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Ó, meu texto de hoje refere-se. Olha, quem se refere a. Então ele exige uma preposição a. A preposição a já tem que estar aqui, né? Ok. Se eu tenho já uma preposição a, o que me resta aqui? Eu vou olhar o complemento desse verbo, que é o complemento do referir-se, né? Vou olhar esse complemento aqui e vou identificar o seguinte, ó. Será que esse complemento admite um artigo a anteposto ou um artigo as, que é 2, né? Se você verificar aqui só pela interpretação, você vai ver que 2 aqui é masculino. Certo? Ó. Então, se ele é masculino, ó, 2 objetos, os 2 objetos. Então, ele admite um artigo os, ó, os 2, esquece aqui, ó. Esquece o restante, ó. Só fica daqui para frente, ó. Os 2 objetos, tá? Tá bom. Então, se ele não tem artigo a ou as, aqui não tem como ele ter crase, já elimina a letra A, tá? Tenho certeza aí que muita gente já respondeu a questão, mas eu estou fazendo passo a passo, bem devagarzinho aqui, que é para todo mundo ter noção da regra aqui, tá bom? Vamos para a próxima, B. O B é o seguinte. Nesse caso aqui, a gente tem na letra B, vou abrir a tela para acompanhar com vocês. Me perdoa aqui a garganta, que eu estou um pouquinho gripado, então eu vou tossir aqui de vez em quando, tá? Não tem como segurar aqui. Pega a letra B, ó. Vou desafiar meus eleitores, vou dirigir-me aos meus eleitores. Quem se dirige a. Então, perfeito, tem preposição a, tá ok. Mas meus eleitores é masculino. Não tem como você somar a preposição a com o artigo a aí. Né? Nem as. As, meus eleitores, não dá, né? Tem que ter que ser aos, o artigo os, né? Meus eleitores. Então já elimina essa letra B também. Bom, vamos lá. Eliminou a letra B. Ah, eu vou consertar a frase. Não conserta não. Quando você está na prova, não conserta nada. Vai lá e elimina e deixa para consertar depois, tá? C. Com referência. Quem faz referência a alguma coisa. E aqui a gente vai olhar se demais religiões admitem um artigo as anteposto. Se admitir, tem a soma dos dois, a crase está correta. Se isso está correto, então já encontramos a opção C, que é a resposta da questão. Certo? Mas vamos ver as outras. Ó, existem os que passam a tomar.
Você já estudou com certeza, acho que é uma das primeiras regrinhas aqui, que o tomar é verbo, né? E antes de verbo, não existe crase, porque o verbo não admite artigo A. Então aqui você já pode eliminar também. Letra letra E, né, na verdade, a última aqui, ó. Estava atento a uma questão. Realmente quem está atento, aqui, ó, está atento a alguma coisa. Então esse termo aqui, ele pede uma preposição a, né? Mas o complemento do estar atento é uma questão. Uma questão é feminino. Tá ok, né? Mas ele está com um artigo indefinido. Não existe soma que tenha crase com preposição a com artigo indefinido. Não tem soma. Aliás, aqui, essa é uma palavra, essa é outra. Aqui a gente tem uma combinação e não uma contração. Então não dá para existir crase aqui. Se você preferir, você pode decorar da seguinte forma: não há crase antes dos artigos indefinidos, né? Então artigo definido sim, ou a, os e as, indefinidos uns e umas. Se eu tiver artigo no termo regido, por exemplo, vamos tirar esse uma daqui, ó. Se a gente tirasse esse uma daqui, agora estaria certo, ó. Atento à questão. Porque o que ia acontecer? Quem está atento a alguma coisa, e questão aqui é uma palavra feminina que admite artigo A. Aí ia somar, aí ficaria correto, tá? Mas o que estragou aqui, essa contração, essa união, o que não deixou a crase existir aí foi a palavra uma. Legal? Então, ó, gabarito, letra C, resposta da questão aí. Vale? Vamos lá, agora eu vou consertar, agora sim, ó. Então a letra A vai ficar desse jeito, ó. Refere-se a dois objetos. Então vamos relembrar que quem se refere a. Aqui a gente tem esse a. Aqui então é uma preposição. Tudo bem? Então uma preposição do verbo referir-se. Quem se refere a é um verbo transitivo indireto que existe preposição a. 2 é uma palavra masculina, não admite artigo a. Verbo dirigir-se. Quem se dirige a algum lugar ou a alguma coisa. Então é um verbo que também exige aqui, ó, uma preposição a. Dirigir-se a. Então esse a, sim, também aqui é uma preposição, só que não tem soma com artigo, né? Porque meus eleitores não têm artigo feminino. Então aqui é o correto, ó. Então vamos destacar o seguinte, ó. Esse a é só preposição e esse a também é só preposição, tá? Então, em ambos os casos, a gente tem só a preposição, né? E lembra que para ter crase precisa ter preposição com artigo a, né? Senão não tem crase. A letra D aqui, que é o verbo, né? A letra C, que é a correta, na verdade. Antes da letra D, deixa eu pegar a letra C. Então, no caso aqui, quem com referência, quem faz referência, puxa para cá, ó, faz referência a alguma coisa. Então, de fato, aqui a gente tem uma preposição a, que é do referência, né? E depois vamos para o complemento, aqui a gente tem o demais religiões, então aqui seria uma palavra feminina, né? Uma palavra feminina aqui, que admite um artigo as anteposto. Então nós vamos ter a soma da preposição com o artigo as. Aqui a gente tem a contração, então a contração indica crase correta, ok? Antes de verbo não há crase, por quê? Porque o verbo não admite preposição, nenhuma preposição. Existem os que passaram a, quem passa a ou por alguma coisa. Então, realmente tem preposição a. Mas o verbo não admite artigo, então não tem crase aí. E por fim, deixa eu apagar aqui para não ficar poluída a tela, por fim a gente tem quem está atento, realmente está atento a alguma coisa. Então a gente tem uma preposição a aqui, ok? Só que o uma é um artigo indefinido, né? Se ele é um artigo indefinido, ele não pode ter soma com a preposição a. Então não vai haver crase aí. Há candidatos que preferem decorar, né? Antes de artigo indefinido não há crase, ou antes de verbo não há crase. Não tem problema, pode decorar. O importante é acertar a questão. Vamos lá para 8, ó. A 8 está pedindo o seguinte, ó, assinale a alternativa que apresenta a redação correta da frase, ó, de novo, de acordo com a norma padrão. E com a norma, aqui são duas perguntas, gente, pessoal, ó, concordância e regência. Então, concordância tem a ver com
a harmonia. Tá? A harmonia que há entre as palavras. Todo mundo aqui sabe disso, né? E regência tem a ver com dependência. Ó, dependência. Esse dependência, vamos traduzir para complemento? Tem a ver como complemento. Tudo bem? Ó, complemento de alguma coisa. Então são duas perguntas, tá? Bom, aqui você pode fazer por eliminação também. Você pode escolher a parte da concordância ou da regência. Quer ver? Vamos fazer um teste, ó. Pega a letra A. Aí você tem que ler a frase, ó. Não esqueça de verificar se o álcool em gel que você vai oferecer à visita está de acordo, ó, está de acordo à sua ética. Vai na B, ó. Podem haver muitas maneiras de diferenciar pessoas educadas com aquelas que são grosseiras por meio do uso do WhatsApp. Há 50 anos haviam regras diferentes que regulavam os comportamentos humanos e as pessoas os obedeciam, né? Letra D. 2 semanas não é o suficiente, ou não é suficiente, para você acostumar com o processo de aprendizagem de modos civilizados de comportamento. Você vê que com a leitura vai ajudar bastante você responder a questão? Faz 50 anos que o comportamento de não escarrar ou eructar, frase nojenta essa, né? Em público está ligado às pessoas que detêm educação e ética. Bom, aqui vamos verificar algumas regras. Quem já estudou gramática já bate o olho aqui e fala o seguinte, ó, podem haver aqui, esse verbo haver está no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, o auxiliar tem que ficar no singular. Então já vou eliminar aqui, ó, não vou perder meu tempo, é uma questão de concordância errada. Nem olha o resto. Bom, aqui o verbo haver no sentido de tempo tá ok, né? Tempo transcorrido, tá? Haviam regras. Pô, o verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer não tem plural. Já era letra C. Tá vendo? Você já tá só na concordância, já eliminou duas. Nem olhou a regência. 2 semanas não é suficiente. Espera um pouquinho. 2 semanas não é? Acho que 2 semanas não são suficientes, né? Bom, outra que já elimina aqui a com concordância. Pô, tá vendo? Já tô eliminando. Eu estou entre duas agora. Ó, faz 50 anos. Pô, você lembra do verbo fazer no sentido de tempo singular, né? Ó, faz 50 anos que o comportamento de não escarrar ou eructar em público está ligado. Aquilo que está ligado a alguma coisa, soma com o artigo as e pessoas. Então, regência ok. Esse verbo tem que chamar a sua atenção, porque se ele tiver dessa forma, é o derivado do verbo ter, ele está no plural. Se ele estivesse desta forma, ó, com esse acento agudo, ele estaria no singular. Então, aqui a gente tem a resposta da questão praticamente elucidada. Tá? Eu sei que vocês já encontraram a resposta, então eu já vou direto para ela aqui para a gente identificar. Aqui, ó. Então, perfeito, letra E. Agora vamos analisar aqui uma por uma. O que está errado na A? Não esqueça de, o verbo esquecer, de verificar aqui o verbo esquecer, faltou o C aí, não se esqueça. Então, no caso, se ele tivesse aqui o não se esqueça de, aí sim ele teria que ter essa preposição de. Então, verbo esquecer e verbo lembrar sem o pronome, ó, sem o pronome como aparece na letra A, aqui, ó. Então, se ele não tem o pronome, ele não tem a preposição de. Então, ele teria que sair daqui, ó. Então, não esqueça, ou melhor, né, ele tem que tirar, não esqueça, verificar, essa seria a forma correta. Mas como ele tem, como a gente colocou, o autor do texto colocou a preposição de, então você vai usar o pronome oblíquo átono. Esse verbo esquecer e o verbo lembrar são verbos que admitem o uso do pronome oblíquo átono ou não. O visita aqui está correto, a crase, ok? E quem está de acordo com, né, e não a alguma coisa. Então, gente, na letra A, nós temos erro de regência, aqui ok, regência, e mais um erro de regência. Então, na letra A é só regência. A letra B já está arriscado podem ali. Vamos trocar por pode haver, né? O verbo principal em pessoal. Se ele é impessoal, ele transfere as características para o auxiliar. Se ele é impessoal, ele não tem plural. Se ele não tem plural, o auxiliar tem que ficar no singular. Então, uma questão de concordância. Ó, muitas maneiras de, tá ok, aqui, regência, né, a regência tá ok. Educadas, pessoas educadas daquelas que são grosseiras. Aqui é diferenciar alguém de alguma coisa. Diferenciar alguma coisa de outra.
Então aqui a preposição de e não preposição com. Então nós temos aqui mais um erro de regência. Então essa letra B envolve concordância e regência. Certo? Vamos para a próxima aqui. Deixa eu apagar aqui para não poluir a tela de vocês aqui. Havia aqui uma questão de concordância e os obedeciam aqui é o seguinte. Quem obedece a alguém. Então esse obedecer a alguém exige uma preposição de, aliás, uma preposição a, né? E nesse caso, ele seria utilizado o pronome lhes, né? Então, nesse caso aí, seria assim, ó. E as pessoas lhes obedeciam a eles. E, então, uma questão de regência. Aqui, 2 semanas são suficientes ou são o suficiente. Ele teria transformado o adjetivo aqui, suficientes, em um substantivo. Então, com esse artigo o se transformaria num substantivo, aí tudo bem. Você poderia usar as duas aqui. Então, 2 semanas são suficientes ou são o suficiente, mas o verbo tem que estar no plural. Tá? Agora, quem se acostuma a alguma coisa. Então, faltou aqui, ó, acostumar com, me acostumei a fazer isso. Pode ser o com, me acostumei com alguma coisa? Pode ser. Se acostumar com os processos. Né? Mas aqui, mais sentido para se acostumar aos processos de aprendizagem de modos civilizados de comportamento. Por que eu destaquei a preposição de? Porque a preposição de, as preposições estão ligadas a questões voltadas à regência. Tá? Então, onde aparece regência, eu vou olhar nomes e verbos e principalmente preposições. Legal? Então tá aqui, ó. Essa está correta por quê? Vamos lá, ó. Verbo fazer no sentido de tempo, sempre no singular. Comportamento é um nome, é um substantivo que exige preposição de, ó, comportamento de. O termo, olha, está ligado, quem está ligado a alguma coisa, então exige complemento por preposição. Esse nome ligado, que é um adjetivo, ele exige dentro do contexto preposição, está ligado a alguma coisa. Pessoas é o termo regido, aqui completo sentido, uma palavra feminina, né? Completo sentido do termo regente. E admite artigo as, então a soma aí, em preposição a com artigo as, por isso que a crase está correta. E por fim, a forma verbal detém está na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, algo que ocorre agora, como eu mostrei para vocês aqui no início, se ali não fosse pessoas, fosse pessoa aqui, aí sim seria, ó, detém. Então tem que tomar cuidado aí com essas regrinhas do verbo ter, principalmente na parte de concordância, né? A Vunesp gosta muito disso. Vamos lá, 9, assinale. Pontuação, olha lá. Então assinale a alternativa em que a inclusão de uma vírgula. Ó, inclusão, vamos colocar essa inclusão aí. Aqui é o seguinte, dá uma pausa aí no vídeo, dá uma paradinha aí, pensa um pouquinho. Porque a frase é igual em todas as alternativas. Né? Você tem aí a mesma frase. Então fica mais simples você resolver a questão. Né? Você vai fazer por leitura aqui. Ó. E depois eu vou mostrar a regra, vamos primeiro fazer a leitura. Então, vou pegar a letra A, as outras alternativas são iguais. Então vamos lá. Ó. A professora bilíngue, opa, tem uma vírgula aqui. O que será que essa vírgula está fazendo aqui? Então a professora bilíngue, Indiara Moreira, confessa que já manteve amizade com pessoas que a incomodavam por longos períodos. Eu fiz a leitura de acordo com essa vírgula. Agora olha a leitura de acordo com essa vírgula aqui. Ó. A professora bilíngue Indiara Moreira, tá vendo? Eu dei uma pausa aqui, confessa que já manteve e tal, e assim vou até o final, não tem nenhuma vírgula, não dou nenhuma pausa. Aqui, ó, a professora bilíngue Indiara Moreira confessa que já manteve, viu? Eu dei uma pausa aqui na vírgula. A professora bilíngue Indiara Moreira confessa que já manteve amizade. Dei uma pausa na vírgula. Faz dessa forma para você identificar caso você não se lembra das regras. Letra E, a resposta. Eu já trouxe a resposta porque eu quero trazer já a explicação para você aqui. Ó. Então, vamos pegar nesse primeiro caso. O substantivo próprio Indiara Moreira. Né, o nome próprio aqui, ó. Ele é um aposto especificativo, ele está especificando um substantivo genérico que é professora, ou seja, não é qualquer professora, é esta professora aqui, ó. Então esse aposto exemplificativo aqui, ó, como ele está, aliás, especificativo, ele não poderia ter essa vírgula aqui, tá?
Então, como o sentido é restritivo, ó, esse aposto está restringindo a uma professora, então você tem que retirar essa vírgula daqui, tá? Então, onde está vermelhinho aqui, ó, retira a vírgula. Então, esse é o primeiro ponto aí. Na letra B, ó, a vírgula após Moreira separa indevidamente o sujeito do seu verbo. Porque, ó, quem confessa? Quem confessa é a professora bilíngue Indiara Moreira. Se eu coloco uma vírgula aqui, conforme aparece na letra B, separei o verbo do seu sujeito. Isso não pode acontecer, tá? Na letra C, o que acontece aqui, ó? A gente tem o segmento que já manteve, blá, 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 completo o sentido do verbo confessar, ó. Confesso que. Esse que é uma conjunção integrante. Ele é uma conjunção integrante que ele vai dar início aqui, ó, a uma oração subordinada substantiva. E esse primeiro verbo faz parte da oração principal. Então aqui a gente tem a oração principal e desse que em diante a oração subordinada. Não pode colocar uma vírgula aqui que vai incomodar, vai atrapalhar completamente o sentido dessa frase. E na letra D a gente tem a vírgula após amizade, separa indevidamente o termo do seu complemento. Ó. Aquele que mantém amizade com alguém. Então aqui tem o complemento do amizade. Quem mantém amizade com. Esse complemento não pode ser separado por vírgula, tá? Então, a resposta correta, ó, a vírgula aqui, ó, ela está isolando lá no final o adjunto adverbial de tempo. E quando a gente tem os adjuntos adverbiais que estão lá no final do contexto, então no final da frase, né, aparece no final, esse adjunto adverbial ele é uma palavra de longa extensão, que a gramática diz, mas como ele está no final, ele não está atrapalhando a sequência lógica da oração. Então, se ele não atrapalha a sequência lógica, a vírgula é facultativa, que nem você está vendo a informação aqui, né? Ó, olha lá. Como o adjunto ele está em sua posição natural, ou seja, no final da frase, ele veio ali só para trazer um sentido, então a pontuação é facultativa, que significa dizer que aquela vírgula pode ser acrescentada ali, como está, ou ela pode ser retirada, tá? De acordo com a pergunta, então tá ok a letra C. Mas daria para fazer por eliminação, né? Vamos lá, agora vamos para essa questão aqui, ó. Veja que tem o repulso, o assombro aqui, e aqui ele está perguntando o seguinte, ó. No contexto em que foram empregados, os vocábulos em destaque podem ser substituídos respectivamente por... Bom, aqui vamos ver o seguinte, gente. Quando ele fala no contexto, aqui, ó, no contexto, então, provavelmente, quando aparece essa palavra aqui, ó, contexto, provavelmente é uma questão de sentido, né, que ele está fazendo aí, uma questão de significado. Então, é uma questão que envolve a interpretação, tá? Provavelmente é isso aí. Aí, quando eu vejo o resto aqui, ó, os vocábulos em destaque podem ser substituídos. Então, ele pode ser substituído e manter o sentido original. Então, provavelmente deve ser uma questão de sinônimos, né? E antônimos. No caso, antônimo não pode ser, porque ele não está pedindo sentido contrário. Então, é uma questão de sinônimos. Se é uma questão de sinônimos, é uma questão de sentido, que aparece lá no edital também. Tá, então vamos lá. Aqui você pode ou fazer a leitura só pela palavra e identificar, será que repulsa é uma aversão? Será que assombro é um espanto? Né? Pode ser. Né? Pode ser que esteja a letra A seja correta. Então você já deixa um stand-by aqui, ó, deixa uma interrogaçãozinha aqui. Pode ser a letra A, vamos fazer por eliminação. Ó, repulsa, será que repulsa é uma indiferença? Será que é uma indiferença? Vamos ver, ó, não ter indiferença a qualquer toque e até vergonha da minha presença. Pode ser que alguém confunda, né? Mas será que assombro eu posso substituir por nojo? Eu acredito que aqui você já tem que eliminar, né? Essa não pode ser. Então você já elimina a letra B aqui. Repulsa é raiva? Pode ser sim, cara. Pode ser, né? Repulsa pode ser raiva. Assombro, desdém. Essa palavra desdém você conhece, né? Essa palavra desdém está mais ligada à indiferença do que a assombro. Então, essa não pode ser, já elimina a letra C também. Tá? Cai fora da letra C aí, ó. Repulsa pode ser repugnância? Ou pode? Eu acho que pode, sim. Né? Então, repulsa, para mim aqui, na minha visão,
pelo meu conhecimento de leitura e de significado, eu acho que pode ser uma aversão, repulsa, pode ser uma indiferença, pode ser uma raiva, pode ser, né? E pode ser uma repugnância. Pô, então é o seguinte, para mim, eu não vou poder responder a questão pela primeira palavra, vai ter que ser pela segunda, né? Agora, eu identifico que assombro não é uma raiva. Então, pela minha interpretação aqui, e pode ser a sua também, deve ser a letra A. Eu estou dizendo pela minha interpretação porque isso vai depender do seu conhecimento de leitura. Porque como é que você vai adivinhar a palavra que a VUNESP vai colocar para você saber o significado? Não tem como você adivinhar antes da prova, isso é impossível, né? A não ser que apareça uma palavra lá que você fala, nossa, por um acaso eu li essa palavra em algum lugar. Então, mas é uma questão de sorte. Agora, para responder essa questão exato, o que a gente faz? Faz por eliminação, mas tem que conhecer uma palavra ou outra. Então, nesse caso aí, ó, eu acho que você já deve ter encontrado aí a resposta dessa questão, né? Ó, tem a última ainda, esqueci, ó, inclinação e susto. Então, repulsa pode ser inclinação? Acredito que não, né? O assombro pode ser um susto. Então, olha só que interessante que a gente faz aqui, ó. Né? Vamos trabalhar da seguinte forma, ó. Repulsa pode ser aversão? Pô, pode. Pode ser indiferença? Pode ser. Por que não, né? Pode ser uma raiva? Sim. Pode ser uma repugnância? Pô, pode ser. Agora, inclinação? Acho que não, né? Ó, será que é? Não é? Bom, tudo bem, vamos supor que eu fique em dúvida, mas aí eu vou para outra, ó. Assombro, espanto, pô, pode ser, né? Então, peraí, já pode ser a letra A. Nojo, pô, assombro não é nojo, então você já, opa, já era, né? Desdém é mais ligado à indiferença e não a assombro, então aqui não pode ser, ó, já era. Raiva, assombro não é uma raiva, então já era também, ó, né? Susto, assombro, assombrar, levar um susto, será que é? Não, assombro não é um susto, né? Então pronto, ó, por eliminação, dá para responder a questão aí. Né? Beleza? Tá fácil, né? Tranquilo, olha lá, letra A. É isso então, pessoal, ó, seguinte, 10 questões para vocês, os assuntos do edital, vou até voltar aqui o edital, né? Você lembra das questões aí, vou voltar para vocês aqui, ó, vou voltar aqui rapidinho aqui, o edital tem que voltar dessa forma aqui, um por um, tá chegando, olha lá, opa, vamos lá. Ó, modos verbais está aqui. Então vamos só mostrar o edital para vocês. Ó. Então as 10 questões que eu mostrei para vocês, você repara o seguinte, ó, elas aparecem aqui em todas as opções. Então a gente tem questão de leitura, interpretação do texto, porque você tem que interpretar o contexto, beleza? Foi lá. Sinônimos e antônimos, essa última que a gente fez. O sentido aqui, esse sentido próprio, sentido figurado, eu nem trouxe questão sobre isso, porque é a típica questão mais fácil para se responder, é essa daqui. Tá? Mas pontuação, mostrei para vocês, né? Classe de palavras também. Ó, emprego e o sentido que imprime as relações estabelecem. Vimos questão de concordância, vimos questão de regência, vimos questão de colocação pronominal e vimos questão de crase. Ou seja, todo o edital nessas 10 questões aí, eles foi abordado aqui para vocês. Todos esses assuntos aí foram abordados aí. Tá? Só um pouquinho para frente aqui, porque eu quero terminar aqui mostrando para vocês que a resposta da letra da última questão aqui, da questão 10, ó, tá? A resposta ela foi retirada de algum lugar, tá certo? Ó, então eu tirei aqui de um gabarito para vocês, tirei tá aqui a fonte, ó, o que é repulsa, fui lá procurar no dicionário, o que é assombro, tá? Deixei aí prontinho para vocês. Aqui vou mostrar aqui para eliminar as demais opções, o que é indiferença. A indiferença é desinteressado, apático, alheio, imparcial, inerte, desanimado. É legal você ler isso aqui, tá? Dá uma lida aqui para você aumentar seu vocabulário. Ó, nojo pode ser asco, aversão, náusea, repugnância, repulsa ou ojeriza. Ó, cuidado que essa palavra ojeriza ela já apareceu em concurso, viu? Então ojeriza aqui tem a ver com ojeriza tem a ver com nojo, tá? Depois aí raiva, fui lá no dicionário verificar, né, também aqui, ó, a palavra raiva, né, o que significa a palavra raiva tá aqui, ó, deixei aqui para vocês, ó, fúria, ira, cólera, irritação, ódio, agressividade, fui no desdém, ó, indiferença, desinteresse, distanciamento, frieza, descaso, menosprezo, olha lá, repugnância, o que é uma repugnância?
nojo, asco, né, ojeriza, resistência, oposição, objeção, aversão, repulsa. Fui na raiva, fui lá, o que é raiva? Fúria, ira, cólera, irritação, ódio, agressividade, exasperação. Ó, essa palavra aqui poucas pessoas conhecem, tá? Inclinação, ó, disposição, aptidão, propensão, queda, tendência, vocação. Então eu tenho uma inclinação para alguma coisa, eu tenho uma vocação para alguma coisa, né? E por fim, o assusto, espanto, surpresa, assombro, né? Estarrecimento, abalo, etc. Tá? Bom, o que eu posso desejar para vocês é boa prova, né? Quem vai fazer a prova, qualquer prova aí da VUNESP, qualquer um dos concursos que vocês vão prestar. Então, boa prova para vocês, façam a prova com calma. Parte de língua portuguesa, gente, VUNESP, é tranquilo, tá? Dá para gabaritar, viu? Tá? Esse papo de falar, português é difícil, tá? Você vê que são regras bem específicas. Dá para gabaritar a parte de português aí. Fechou? Abraços para vocês, boa prova, façam com calma, Deus acompanhe todos vocês e vamos ver aí depois o resultado vocês vão trazer para nós aí depois dessa prova. Traz aí para a gente ter um feedback de como foi o seu concurso aí. Fechou, pessoal? Abraços para vocês, tranquilidade, boa prova. Valeu, até a próxima.